é a base da vida na Terra, mas ao longo dos anos temos destruído nossos cursos d'água. É sobre essa realidade que trata esse mini documentário. Vamos focar em uma pequena parte da bacia hidrográfica do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, mas essa situação se repete em rios e arroios por todo o país. Antes de entender como chegamos a esse cenário e o que podemos fazer para revertê-lo, precisamos compreender o ciclo da água. O ciclo da água é um processo natural de circulação da água na Terra. Ele começa com a evaporação da água, principalmente dos oceanos, impulsionada pelo calor do Sol. O vapor da água sobe à atmosfera, onde se resfria e formam nuvens, por meio da condensação. Quando essas nuvens ficam carregadas, a água retorna à superfície da Terra na forma de precipitação. Parte da água infiltra no solo, abastecendo os lençóis freáticos, e assim se formam lagos e rios, retornando aos oceanos. Esse ciclo mantém a vida e regula o clima do planeta. Todos sabemos que os grandes rios, até os oceanos, têm suas nascentes, suas fontes, lá numa gota, num pequeno curso d'água. Contudo, esses pequenos cursos d'água costumam ser os mais injustiçados. Primeiro porque nem na escala dos mapas, muitas vezes, eles conseguem ser representados. Então eles passam invisibilizados também do ponto de vista da representação, mas principalmente através daquelas questões do dia a dia, ou seja, a gente passa por uma rua, lá embaixo daquela rua pode ter um pequeno curso d'água que está lá, invisibilizado, enterrado dentro de um cano e assim por diante. Quando, na verdade, eles são tão importantes quanto qualquer outro curso de outro porte, de maior porte de água. Antes da interferência irracional do homem, havia apenas a evolução. À medida que progride a desnudação das montanhas, a paisagem é de destruição. Insistimos no consumo do nosso próprio futuro e extinguimos o futuro. Ao longo dos últimos anos se canalizou muitos arroios urbanos em todas as cidades do nosso país, e na nossa cidade isso não foi diferente. E, na verdade, canalizar não resolve nenhum tipo de problema, porque a gente está urbanizando uma área que originalmente era dos cursos d'água, a regiões de várzea, regiões que já eram de cheias, de mata ciliar. Canalizando um arroio, essa galeria, esse cano, tem um limite de vazão. E quando a gente é atingido por chuvas volumosas, que podem exceder esse limite, o curso d'água vai percorrer o seu caminho, dessa vez por cima dessa galeria, dessa canalização. E aí vai afetar casas, vai afetar comércios, vai afetar carros, vai atingir tudo que tiver pela frente, pois já era uma região que já era dele. Também sobre a canalização, eu não sei se por conta de uma urbanização desenfreada, na verdade, a gente está transformando nossos cursos d'água em efluentes, na verdade. Então, quando ele passa coberto por toda uma região urbanizada, recebendo uma grande carga de esgoto, e ele chega ao fim, na sua foz, muitas vezes em um curso d'água maior, ele já não chega como um afluente, ele chega basicamente como um efluente. Normalmente em regiões mais à margem da cidade, onde não chama tanta atenção. Então, basicamente, a gente tem contaminado nossos cursos d'água, transformando eles em grandes canais de efluentes sanitários, canalizado cursos d'água para muitas vezes não ver, não sentir mau cheiro, e isso muito é por conta da falta de um planejamento de urbanização. E aí vale a pena também, Vini e colegas, chamar a atenção para um outro aspecto. Dos brejos, dos pântanos, dos charcos, dos mangues. Então, todo esse conjunto que muitas vezes passa batido, né,
como se fosse de menor importância, eles são fundamentais. Então, cumprimentos por estarem levantando essa questão dos pequenos cursos d'água, que na verdade são os que abastecem os nossos grandes mananciais. E, inclusive, eles ajudam a infiltração das águas subterrâneas. O homem moderno estraga uma a uma todas as peças da engrenagem, as advertências dramáticas da natureza de nada valem. E é provável que já seja o começo do inevitável, a sociedade industrial e a sua sede insaciável. Sobre a importância dos cursos hídricos, principalmente os menores, sabe, que nascem muitas vezes no meio da cidade, são cursos d'água que atravessam a nossa zona urbana e no fim eles acabam desaguando nos grandes cursos. Então quando a gente está num rio largo, caudaloso, a gente tem que lembrar que ele nasceu num cantinho pequeno, escondido, e que um dia ele vai chegar no mar. Então está tudo interconectado. Então eu vim aqui perto da minha casa, onde tem uma das nascentes do Arroio das Pedras. Esse é um arroio que nasce entre João Alves, Corredor Frei, Cerro Alegre Alto, e ele atravessa todo o Arroio Grande, atravessa, antes disso, Aliança, São João, vários bairros da nossa cidade, e acaba desaguando no Rio Pardinho, lá na Zona Sul. É um arroio que também já começa a ter problemas em vários pontos de alagamentos, inundações e lançamento de esgoto doméstico e industrial, que atravessa nosso distrito industrial. Então vou gravar um videozinho rápido aqui para mostrar como um curso d'água nasce, qual a cara que ele tem. Essa aqui é uma das bacias de detenção de drenagem pluvial aqui de um dos loteamentos em João Alves, tá? Ela basicamente é alimentada por alguma nascente, que eu não sei dizer se ela está aqui dentro desse lago, se ela está canalizada aqui perto do bairro, mas a água entra por um cano ali, junto com a drenagem pluvial. E a gente trata rios, cursos d'água, com uma terminologia muito específica, que eu acho que afasta um pouco as pessoas disso. E o Instituto de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ele tem uma bibliografia legal que trata como o corredor de fluxo. Obviamente, fluxo de água, né? Água correndo. Mas o que mais? Quais outros fluxos? Se vocês observarem aqui onde que eu tô, a gente pode citar, por exemplo, o fluxo genético. Tem espécies, como aquelas bromélias aqui em cima, que só crescem num ambiente úmido. A gente tem bastante gerivás aqui, inclusive tem um cheio de frutinhas ali em cima. E o que ele vai ocasionar? Ele vai atrair fauna. Então ele também é um fluxo de fauna. E a gente está num cenário de mudanças climáticas onde esses cursos d'água estão se tornando cada vez mais importantes, porque as nossas fontes de água estão se tornando intermitentes. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter problemas de secas severas e episódios de chuvas muito intensas. Então a gente vai começar a viver uma rotina entre enchente e seca, enchente e seca. E ficar cavando poço não é uma solução legal. A água subterrânea, ela deveria ser a nossa fonte estratégica, a nossa reserva estratégica. E se um curso d'água que nasce tão forte dentro da zona urbana, fica tão volumoso como o Arroio das Pedras fica, lá embaixo no Rio Grande, não pode ser utilizado para daqui a pouco abastecimento público, se não for nem para água potável, mas que seja para água de uso, as nossas águas de lavagem, águas cinzas, águas dos banheiros, não faz sentido a gente não usar essa fonte, entende? Então é esse principalmente para mim, assim, o mais importante nessa questão dos recursos hídricos, é entender que não é só um fio d'água. Junto com ele vem muita coisa. Ele transporta sedimento, ele nos presta serviços ambientais da forma de regulação do clima, porque ele cria uma microfloresta, mesmo onde tem uma urbanização em volta, essa pressão urbanizadora, pessoas passando, pessoas limpando seus terrenos porque estão sujos com mato, entre várias aspas. Mas a função ecológica que esses cursos d'água têm e terão cada vez mais
ela está passando desapercebido pela maior parte das pessoas. Então a mensagem que eu deixo hoje é: dá uma olhadinha, dá uma caminhada pelo teu bairro. Tu vai encontrar nascentes, eu tenho absoluta certeza. E se tu não pode hoje participar de um mutirão de limpeza num arroio, se tu não pode ir lá no Rio Pardinho tratar do problema do assoreamento dele, tratar do problema de esgoto dele, tu pode ajudar a proteger uma nascente perto da tua casa. Pelo menos encontrando ela e avisando as pessoas: olha só, gente, aqui tem uma nascente. Porque muitas vezes pessoas desinformadas ou mal intencionadas tratam como o valão, a sanguinha, mas não. Vai ser um rio, alguém pode precisar dessa água. Provavelmente você vai precisar dessa água ainda. Temos mais tempo a perder. Estamos vendo e experimentando tudo o que tem acontecido com as mudanças climáticas. E a previsão da ciência não é muito favorável com o que há por vir se continuarmos nesse caminho. Precisamos agir todos juntos por um planeta melhor, por um planeta mais sustentável, para pensar nas próximas gerações, o que temos deixado para elas. O que elas podem experimentar e esperar do futuro depende da nossa ação. Então precisamos hoje fazer a mudança e a transformação que o planeta precisa. Ou nós achamos maneiras de fazer com que a civilização conviva com a criação, ou nós não temos futuro. O caminho precisa ser a renaturalização dos nossos rios, pois assim vamos devolver a eles a vida que perdemos. E assim vamos permitir que as águas fluam livres, que a vegetação se regenere e que a biodiversidade retorne. Rios saudáveis purificam a água, previnem enchentes e garantem um futuro sustentável. Restaurar a natureza é restaurar a nós mesmos. Quando vamos aprender com os nossos erros, tudo tem seu preço, tudo está ligado. A espécie humana e sua cegueira ambiental, preparando o colapso. E em minutos, lá se vão milhões de anos. 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 Quando vamos aprender com os nossos erros, tudo tem seu preço, tudo está ligado. A espécie humana e sua cegueira